Olá, seja muito bem-vindo ao Vida e Saúde. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua presença. Lembrando sempre o nosso e-mail, doutorbiomédico@gmail.com. No programa de hoje, vamos continuar falando sobre a oxigenoterapia. Você que tem um pé diabético, um trauma, que teve alguma dificuldade na sua sutura, no seu machucado, que tem aí osteomielite, que está com alguma dificuldade também de cicatrização, possui algum enxerto, lesões na pele. Tudo isso hoje vamos falar um pouquinho. Agradecemos mais uma vez a presença da doutora Larissa Camargo Passerotti. Doutora, muito obrigado pela presença. Obrigada, estamos à disposição sempre que necessário. A doutora Larissa é formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, na Fundação Lusíadas, em 2003, especialização em Medicina Hiperbárica pela USP e Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, a SBMH, fez residência médica em Pediatria e UTI Pediátrica pela Unesp de Botucatu, estágio em Nefrologia Pediátrica pela Unicamp, título de Pediatria e Nefrologia Pediátrica pela Sociedade Brasileira de Pediatria e ainda a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Doutor, entrando já então dentro do nosso assunto também, aproveitando o gancho da sua formação, os principais pacientes que utilizam a oxigenoterapia passam pela nefrologia são pacientes renais crônicos, que geralmente caminham junto um pouco essas patologias. O diabético se torna renal crônico ou o renal crônico se torna diabético. É um dos principais pacientes ou não? É sim, Luiz. A oxigenoterapia é um tratamento que se baseia no fornecimento de oxigênio 100%. Então, ele é realizado numa câmara de compartimento rígido, né, em que se oferece ao paciente 100% de oxigênio, sendo que aqui fora é a 21%. Então, a oxigenoterapia vai ser dissolvido através do pulmão, ele vai se dissolver no nosso sangue e vai chegar numa lesão. Tá certo que o efeito é sistêmico, nós vamos falar especificamente da lesão, que é onde ele vai fazer efeito. Mas a nefrologia, muitos pacientes acabam em diálise, né, por conta de diabetes, né? E esses pacientes, se eles têm complicação no rim, eles têm complicação no pé também. Que são as extremidades, são onde tem as menores circulações. É rim, as extremidades, como o pé e a visão, né? Então, se ele já está com o rim acometido, ele está com o pé também. Então, muitos desses pacientes acabam tendo o que se chama de pé diabético, evoluindo com úlceras. E as úlceras levam às amputações. Exato. Né? É porque o que a gente quase sempre observa, principalmente em pacientes que não conseguem controlar o seu índice glicêmico, são essas consequências. O renal crônico, seja ele por uma herança genética, ele acaba evoluindo para uma diabetes, ou o diabético, devido a essa sobrecarga no rim, né, tentando expurgar essa glicemia da sua corrente sanguínea, acaba evoluindo para um renal crônico. E, no caso, a gente observa bastante que esses pacientes caminham juntos, ou com a mesma patologia, ou até mesmo depois com hipertensos. A gente tem até um programa no SUS, que é os hipertensos diabéticos. E de que maneira essa oxigenoterapia vai ajudar nesse pé diabético, nessa oxigenação sistêmica? Na verdade, a oxigenoterapia ela não vai ajudar no pé diabético, ela vai ajudar na complicação do pé diabético. Uma consequência do pé diabético é a úlcera. Porque o que é o pé diabético afinal, né? O pé diabético é o acometimento da parte neurológica, então dos nervos e dos vasos. Isso, os vasos, artérias e veias. Artérias levam o sangue para o pé, a veia atrás de volta. Então fica tudo acometido. Nisso o paciente ao longo do tempo não deixa de ter sensibilidade no pé, né? E a circulação vai ficando ruim. Então, às vezes ele machuca num calçado, machuca porque andou descalço, ou porque pesou numa área que estava quente, queimou o pé, ele não sente. Entra um prego no pé e ele não sente. Ele tem a sensibilidade totalmente alterada. Só que como a circulação também é alterada, ali entra uma bactéria e ela avança e gera úlcera e gera lesão, e isso rapidamente, né? E o paciente vai gerando amputações, né, progressivamente. E a câmara hiperbárica, o que vai fazer? Ajudar os outros tratamentos como curativo, controle da glicemia. A câmara hiperbárica vai entrar como um adjuvante para ajudar na cicatrização e recuperação daquele pé, com o objetivo de tentar salvar de uma amputação.
Tá certo que muitas vezes o paciente chega na amputação, porque ou chegou tardiamente, ou um acometimento tão grave que você não tem tempo útil para isso, né? Para conseguir salvar. Então, mas daí esse paciente é um risco sério ele amputar agora, daqui continua internado no mês seguinte, amputa mais para cima, amputa e assim vai. Consegue, e a Câmara consegue já delimitar isso daí, opa, vamos parar por aqui. Evita a evolução, né? Evita a evolução. E o agravamento dessa patologia. Com certeza. Né? É porque a senhora citou ainda a sandália. Existem pacientes com o pé diabético que ele tem uma lesão, às vezes, da própria sandália, da fivelinha, e aí vem uma bactéria oportunista, faz ali uma feridinha muito pequena. A gente já viu diversos pacientes no laboratório e dentro de hospitais que foi evoluindo, perdeu um dedo, perdeu o pé, do pé foi a perna e assim até que vem a óbito. Sim. Então, eu acredito, como a senhora está citando, realmente a câmara hiperbárica, a oxigenoterapia, ela vai auxiliar a que isso fique estagnado, pelo menos. Né? Isso, Luiz. Pare de evoluir e cada vez subir mais para cima para cicatrizar, né? Você falou uma coisa muito importante, o sapato do pé diabético. Né? O sapato é muito importante, às vezes ele não sente que o pé está pegando ali, por isso que os médicos ficam tanto no pé dele controlar a glicemia e fazer as palmilhas. É a maior dificuldade, né? Segurar essa glicemia. Grande, Então, fazer as palmilhas para o pé nunca evitar esses machucados. E uma orientação principal também, podólogo, né? Não mexer muito nos pés, porque nessa você causa uma ferida, machuca e você não acaba... expor tanto, né? Na hora de fazer uma unha, na manicure, alguma coisa, ali acaba sendo a porta de entrada, né? Isso. E acaba evoluindo com essas consequências. Esse tempo de tratamento pro pé diabético, ele vai variar, ele tem um padrão? Não, na câmara hiperbárica, Luiz, o tratamento varia de caso a caso. Então, a sessão em si são diárias. Então, o paciente vai, conforme o serviço, é de segunda a sábado, segunda a sexta, conforme cada serviço, né? E o paciente vai diariamente receber um estímulo. Como antibiótico, que você faz o estímulo de cada horário, né? A câmara hiperbárica, você faz o estímulo diário. Então, você estimula aquilo lá para ele ir combatendo, ele vai otimizar a resposta de uma infecção, que muitas vezes nesses pé diabetes está presente. Então, ela otimiza o efeito bacteriostático, bactericida do antibiótico e ajuda a delimitar a lesão para que o médico faça a limpeza e progressivamente aquela lesão vá se recuperando. Então, dentro ainda do pé diabético, nessa realização da oxigenoterapia, geralmente, isso para quem tem essa patologia possa pelo menos ter uma ideia, geralmente eu vou diariamente. Geralmente. Não é uma regra, a gente sabe que não é uma regra. Não, na verdade, Luiz, o tratamento é diário. É diário. É diário. Quando a gente tem um paciente que falta muito, ele acaba prejudicando a sua resposta. Né? Então, não dá continuidade. Porque o tratamento ele tem que gerar, a gente chama no meio médio de neovascularização, é produzir vasos novos ao redor ali da lesão, para que as células de cicatrização, as células de combate à infecção e o próprio oxigênio chegue melhor àquelas células e possa recuperar a lesão. Então, esse estímulo é diário. Para você gerar, você vai estar gerando tecidos novos, vasos novos. Isso daí precisa ser um estímulo que a gente chama de hiperóxio, que é um aumento muito grande de oxigênio, e a falta, que a gente não é exatamente a falta, mas é o nível mais baixo, que é aqui fora. Então, isso é que gera essa produção de vasos novos. Perfeito. Então, isso vem com o estímulo diário. Que ótimo. Dentro dos traumas, doutora, eu queria que a senhora citasse em quais traumas que a gente pode utilizar. A gente finalizou até o programa passado falando um pouquinho das principais indicações, mas dentro dos traumas, é importante citar que não são traumas psicológicos, tá? São traumas com lesões. Quais são os traumas mais indicados para essa utilização, para utilizar, né? Na verdade, Luiz, os traumas não tem assim, é o trauma feito de tal modo. Não. Na verdade, é aquela lesão consequente a um trauma em que teve perda de tecido, ou que precisou um enxerto ou um retalho, ou que tem um foco de infecção que não deixa a ferida cicatrizar, ou que o médico foi lá, operou, conseguiu fazer a sutura, mas teve a gente chama de deiscência de sutura, é a sutura reabrir, os pontos abrirem. Ele fez o ponto, né? A hora que é para retirar, ele até retira o ponto, mas ele volta a ficar exposto. Ele abre, ele não fecha, não cicatriza aquela lesão, né?
ou às vezes é tão contaminado que ele tem que deixar aberto. Isso. Né? Então, e são nesses tipos de traumas, e geralmente esse paciente já está internado há mais tempo. Está com processo infeccioso. Já está com processo infeccioso, já fez outras cirurgias, Não tentando tem... fazer a limpeza dali, né? Tirando os pontos, fazendo a limpeza, deixando aberto, drenando um pus, alguma coisa, né? Então, já são pacientes que já vêm com tratamento convencional, que tem que ser feito, mas que não estão respondendo adequadamente. E você precisa recuperar isso, ou criar tecidos novos ali para cicatrizar. Porque é importante a gente citar, como eu sempre cito, a gente tem alguns estudantes, né, não só, mas que também fazem dentro da área da saúde alguns estudos e que o que aconteceu, por exemplo, num trauma? Muitas vezes o processo infeccioso se instalou, ou seja, tem um micro-organismo ali e a circulação já não está mais vencendo, levar leucócitos, levar o oxigênio através das hemácias, então por isso que tem primeiro até o processo inflamatório. Isso. E a câmara hiperbárica, no caso a oxigenoterapia, ajuda a vascularizar essa região. Ajuda e otimiza, ativando os fibroblastos, são células de cicatrização. Perfeito. Os leucócitos são células de combate à infecção, então ela otimiza a resposta deles também. Existe alguma contraindicação para esses casos ou isso vai já partir do próprio médico que vai fazer, vai receitar, vamos dizer assim, esse tratamento? Não existe, na verdade, com relação a traumas, pé diabetes, não existe contraindicação. No trauma, se o paciente teve um trauma pulmonar, por exemplo, grave, precisou de drenos de tórax, a gente vê qual é a situação, se ele pode fazer a câmara ou não. Porque às vezes forma um pneumotórax, alguma coisa. Se ele já está com dreno, não tem problema, porque o dreno já está ali drenando o que tiver de ar fora, que não era para estar, né? No pulmão. Ótimo. Ou líquido, né? Então, já está funcionando. Mas se ele teve um trauma pulmonar, às vezes a gente simplesmente pede uma avaliação do pneumologista, que é o médico do pulmão, e vê se ele tem algum risco com relação à pressão, né? Então, isso naqueles casos que são casos graves, que teve traumas pulmonares também, né? A gente tem muitos pacientes que sofrem traumas e o pulmão nunca sofreu nada, né? Não teve nenhum tipo de lesão. Não teve nenhum tipo de lesão. Certo. Entrando em outra patologia, a osteomielite. A gente sabe, né, que ela passa por esse trauma no osso ou nos ossos e a oxigenoterapia também auxilia. Com certeza. De que maneira? A osteomielite é uma infecção no osso, que é onde a bactéria avança por conta, e antibióticos são difíceis de combater, por conta de o osso ser um órgão muito pouco vascularizado. Então, onde tem pouca circulação, o antibiótico chega com muita dificuldade. Então, muitas vezes você tem uma osteomielite decorrente de um pé diabético, de um trauma, uma fratura exposta, né? Quer dizer, a infecção já chegou até o local. Já chegou até lá, ela se instala e o médico começa o tratamento naquela fase mais aguda, né? Mas aí dá 6 meses, a osteomielite continua lá, não consegue combater, né? O médico faz limpezas cirúrgicas uma atrás da outra. Então, a gente entra com a câmara hiperbárica para auxiliar. Mas, lembrando novamente, a câmara hiperbárica não vai ser sozinha. Na osteomielite, o médico, se for fazer a raspagem do osso, fazer uma limpeza, ou tirar uma placa, um pino que possa estar contaminado, ele tem que fazer isso durante as sessões. Durante o tratamento. Pode fazer isso. Ele vai fazer paralelo. Paralelo, porque daí você vem estimulando já a produzir vasos novos, ele vai tentar tirar o foco infeccioso, né? E a câmara vai otimizar esse combate à infecção. Então, durante o tratamento, o médico tem que se programar. Não, eu vou fazer câmara hiperbárica e já vou fazer uma raspagem, uma limpeza do osso, ou vou tirar aquela placa, aquele pino, aquela prótese que está contaminada. No mesmo momento? Começa as sessões antes, faz a cirurgia e no dia seguinte já volta para as sessões. Ótimo. Né? E aí você tem otimiza a resposta do tratamento, né? Quando eu digo dentro desses tratamentos que esse auxílio que a oxigenoterapia dá, esse complemento, é muito importante porque a gente encontra no dia a dia, laboratorial, hospitalar, muitas e muitas pessoas com esse tipo de problema, de dificuldade.
E é muito ruim, é claro que a vida continua, etc. Isso não tem a dúvida e entra numa outra questão. Mas você perder um pé, você perder um dedo que seja, e até, já aproveitando a pergunta, tanto na osteomielite, assim como também em pé diabético, a gente sabe que muitas vezes resulta na amputação. Isso muitas vezes para a pessoa psicologicamente, repito, é claro que a vida continua e aí vem outra situação. Mas a oxigenoterapia ajuda a evitar essa amputação, tanto na osteomielite quanto no pé diabético, mas no caso aqui a gente falando um pouco da osteomielite, ela vai evitar ou ela vai auxiliar que isso não ocorra. O objetivo é esse. O objetivo é esse. É lógico que como qualquer tratamento, tem o sucesso e tem o insucesso, né? Mas os resultados são são ótimos. Mas existe também, assim como existe na oncologia, aqueles pacientes que respondem muito bem ao tratamento e aqueles que o câncer avança, na câmara hiperbárica também tem aquele que acaba evoluindo para amputação. Mas o objetivo é que se salve aquele membro, o objetivo primordial é que salve aquele membro. Se não conseguir salvar, é que aquilo também não avance. Né? No pé diabético, por exemplo, que vai subindo. Na osteomielite, que contamine o outro osso e que vai amputar, mas o coto de amputação também se cicatrize bem, até porque a vida do paciente não acaba ali. Ali começa a reabilitação. Ele tem que ter um coto bom, tudo para ele adaptar uma prótese e se sentir bem com aquilo. Por mais que ele está perdendo um dedo, um pé, enfim, né? A gente sabe que realmente é o que a senhora falou. A vida continua e essa adaptação pode ser muito melhor realizada, pode ser feita de uma maneira muito mais branda, se esse paciente tiver, então, por exemplo, uma recuperação. Um coto bem cicatrizado ou, no caso, uma amputação mais baixa possível, né? É diferente você amputar o pé, amputar acima do joelho ou amputar na coxa, ou até lá no quadril. Cada recuperação, cada vez dificulta mais. Então, você delimitando aquilo e contendo aquilo cada vez mais baixo, já é uma recuperação muito melhor para o paciente. E a gente observa nos diabéticos, por exemplo, ou mesmo dentro da osteomielite, que esse paciente, justamente, quanto antes ele evita essa amputação, e a gente sabe da dificuldade, quanto mais essa infecção sobe, mais difícil se torna de você conseguir brecar e parar ela. Com certeza. Doutora, já após o intervalo, vou deixar a pergunta no ar aí. Quais as lesões de pele, né, os tipos de lesões, a gente pode utilizar a oxigenoterapia? Você fique aí, aguarde a nossa resposta, a gente vai para o intervalo, já volta. Lembrando sempre o nosso e-mail, doutorbiomédico@gmail.com. Envie o seu e-mail, envie as suas dúvidas e a gente vai ter o maior prazer de responder. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta. O Vida e Saúde de hoje falando ainda dentro da oxigenoterapia sobre o pé diabético, sobre traumas, sobre a osteomielite, aonde a gente pode utilizar, de que maneira a gente vai utilizar a oxigenoterapia. Mais uma vez, doutora Larissa, muito obrigado pela presença. Ficou a nossa pergunta no ar aí, as principais características de que lesões de pele nós podemos utilizar a oxigenoterapia, doutora? Na verdade, Luiz, as lesões são muito amplas, né? Você falar em úlceras, as úlceras em geral, se for parar para pensar, né? O que diferencia é a causa. A causa. Né? É diabetes, é varizes, é uma insuficiência arterial, é uma queimadura, né? E por assim vai, né? Então, existem outras doenças também, muitas vezes que ainda não foram liberadas pelo Conselho Federal de Medicina, tudo, né? E as lesões como um paciente que tenha uma doença, uma síndrome que se chama epidermólise bolhosa, por exemplo, é uma doença que fica
tendo múltiplas lesões na pele de repetição por qualquer batidinha leve que seja. Então, numa criança, isso vira um monte, né? A gente chama isso de impetigo bolhoso, muitas vezes, dentro principalmente no caso, falando dentro da área da análise clínica, os estafilococcus aureus aí que são isso, acaba bem infectando, resistentes. né, tudo, né? Então, nisso a câmara hiperbárica ajuda a conter esse processo, né? Às vezes você tem uma catapora, por exemplo, né, a varicela, que você tem uma infecção secundária, né? Pelo estáfilo também pode ser, né? E aí você gera lesões profundas no corpo. Seria uma complicação, né? A infecção secundária. A catapora infectada é uma complicação séria, que às vezes necessita de internação, né? Certo. E às vezes você tem lesões graves, profundas, com dificuldade de cicatrização, né? Então seria outra indicação. Então, lesões de pele, quando a gente fala são assim... as mais diversas. São as mais diversas. O que acontece é que cada médico vai avaliar e vai dizer se tem indicação aquilo lá ou não. Não adianta você querer tratar uma alergia de pele, que não vai tratar. Existem muitas doenças que não vai tratar. Um acometimento de pele por lúpus não vai resolver, porque, né, não é indicação. Então, isso daí é avaliado pelo médico, se tem indicação, se não tem. É importante a gente citar também para o telespectador que, primeiro, o acompanhamento médico vai ter uma indicação da oxigenoterapia, ou seja, vai ter uma prescrição dessa terapia, desse tratamento, e também, antes de mais nada, vai combater a causa. Sim, né? A oxigenoterapia isso é muito importante. É importante citar isso, né? É muito importante, porque você vê que, por exemplo, no diabetes que a gente estava falando, né? É essencial o controle da diabetes, uma infecção, essas complicações descompensam o diabetes, né? A gente vai citar depois. Então, é muito importante o controle, tudo certinho. Então, na hipertensão é bom, é essencial que a pressão esteja bem controlada, tudo, né? Então, o controle das doenças, das comorbidades, tudo, né? Tem que estar feito adequadamente também. Doutora, dentro dos enxertos, hoje a gente observa, principalmente com a evolução da medicina, principalmente a parte estética, o enxerto ele tem sido cada vez mais realizado, até esteticamente falando, no caso dos traumas, a pessoa perdeu algum pedaço de pele, enfim. E a gente sabe que a rejeição, ela ocorre, né? Mesmo sendo do mesmo paciente, ele vai retirar um pedaço da pele na coxa, enfim. A câmara hiperbárica, a oxigenoterapia, ela pode auxiliar a não ter a rejeição? Pode auxiliar a não ter e a minimizar a perda também, né? Então, às vezes você pega um paciente que você já está programando fazer um enxerto nele, você faz um estímulo com a câmara hiperbárica. Você faz isso antes, então? Já faz antes. Tentando evitar um insucesso, 10 dias né? antes, tentando evitar. Você já, às vezes, geralmente são pacientes que já tentaram enxertos antes e já perderam, né? Então, o médico já tem um risco maior, né, de insucesso. Então, você faz o estímulo com a câmara antes, adequa a área estando adequada, faça o enxerto e volte-se depois para fazer, para você minimizar essa perda. E também tem aquele paciente que vem encaminhado, que já fez o enxerto, o médico liga, ó, é uma urgência, eu estou perdendo o enxerto. A hora que você vai ver, já perdeu 50%, 60% do enxerto. Vai tentar recuperar, né? Você vai tentar não atingir toda a área, né? Minimizar a perda. Então, é uma situação de urgência, né? Você vai perder toda a cirurgia que ele fez anteriormente. Tá, ótimo. A senhora citou agora há pouco que o paciente com pé diabético, ele faz o tratamento, que isso depende. Então, a taxa de glicemia desse paciente, que são dos que a gente tem um maior acometimento, essa taxa glicêmica, principalmente se alta, ela vai influenciar no tratamento também. Com certeza, Luiz. A glicemia tem que estar controlada, até porque o diabetes descontrolado, ele continua acometendo os vasos, os nervos, né? Então, é o que a gente fala, se o paciente tem um acometimento renal, qual é o melhor modo de tratar o acometimento renal? É controlando a glicemia, porque daí você diminui que se agrave a lesão. Ou né? seja, eu estou fazendo um tratamento, mas isso não me elimina, não me exime de controlar muito bem essa taxa de glicose. De jeito nenhum. Pelo Tem contrário, que estar, né? muito bem controlada, né? Evitar que o quadro vá avançando. Dentro dos traumas, doutora, nos tratamentos que a gente observa de traumas, eles podem, essa oxigenoterapia pode lesionar? Um exemplo, eu tenho com minha pele sadia que eu tenho uma dificuldade de cicatrização. A oxigenoterapia,
ela não vai causar nenhum outro trauma na minha pele, né? Não tem nenhum desse efeito, Luiz. Ele não causa nenhum efeito colateral nesse sentido de lesionar tecidos sadios. Perfeito. Não. Doutora, a gente está chegando mais uma vez ao final do nosso programa, citando mais uma vez a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica. Quem tiver mais dúvidas, por favor, acesse o site, observe a regulamentação, inclusive quem é regulamentado a realizar esse procedimento. A gente cita, o Almir, por favor, já coloca sempre, né? www.sbmh.com.br. Mas eu gostaria que a senhora citasse, né, para a gente aí, para os nossos telespectadores, essas indicações, então, as mais diversas e as considerações da senhora. Então, as indicações principais a gente indica para aqueles que já foram aprovados pelo Conselho Federal de Medicina, né? Então, enxertos, retalhos, deiscência de sutura, sequelas de radioterapia, né? Lesões em áreas que foram irradiadas e até uma cistite hemorrágica, que é um sangramento da bexiga por conta da radioterapia, uma retite, uma inflamação do reto e isso ocorre um sangramento por conta de radioterapia, e as lesões abertas, né? Então, úlceras venosas, arteriais, pé diabético, queimados, né? Existe também alguns casos de picadas de animais peçonhentos. Isso, né? Também é indicado. Também é indicado. Intoxicação por monóxido de carbono, né? Seria um caso de urgência, né? A famosa síndrome de Fournier, né? Síndrome de Fournier é uma infecção que uma bactéria em região genital avança rapidamente e faz com que tenha que fazer uma limpeza da área ali brutal, a ponto de às vezes ficar escroto, tudo aberto, né? Sem pele nenhuma por cima. E muitas vezes o paciente vai cursando com uma infecção atrás da outra, chegando a ficar até 6 meses internado tentando sanar a infecção, né? Então, a câmara hiperbárica consegue conter essa infecção rapidamente, porque a maioria dos germes nessa síndrome é por anaeróbios, são germes que não gostam de oxigênio. Então, quando a gente aumenta muito o oxigênio, você já otimiza muito o efeito dos antibióticos. A gente até cita os tipos, né, em aulas, às vezes, a gente cita os tipos de bactérias aeróbicas que consomem oxigênio e as anaeróbicas, ou seja, você está combatendo justamente as principais aí também. Então é uma resposta muito rápida com a câmara. Às vezes, você entrou com o paciente num quadro urgente, né? Você, com 2, 3 sessões, você já consegue conter aquele avanço já. E aí depois vem a parte de recuperação, reconstrução da área, porque os debridamentos, as limpezas são enormes, né? E perde-se muito tecido nisso. Então, aí tem depois a fase de recuperação, cicatrização e às vezes enxertos e retalhos para refazer essa área, né? E a câmara hiperbárica já ajuda tanto na parte aguda quanto nessa parte mais crônica. A senhora citou no primeiro bloco os dentistas, então a oxigenoterapia, junto, claro, com a supervisão da senhora, ela vai trabalhar em conjunto com os médicos, com essa equipe multidisciplinar, como a senhora citou. Sim, é um tratamento adjuvante, mais uma vez falando, né? A gente vai auxiliar eles. Então, se a gente coloca um paciente em câmara, ele precisa de uma cirurgia, de uma limpeza, alguma coisa, ele vai ser feito. Precisa mudar um curativo, então, faça junto com o tratamento. Então, ele vai auxiliar os outros, né? Perfeito. Doutora, muito obrigado pela presença, pela participação, pelas brilhantes explanações. A gente agradece. Estamos sempre à disposição, sempre que necessário, né? E lembrar mais uma vez, qualquer dúvida, site da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica é a melhor orientação que você pode receber. Agradeço mais uma vez. E a você também, muito obrigado pela participação, pela presença. Envie o seu e-mail, envie as suas dúvidas, sugestões, faça o nosso próximo programa. Muito obrigado. Lembre sempre do nosso e-mail, doutorbiomédico@gmail.com. Muito obrigado e um abraço a todos. Até a próxima.